depois acompanhar nosso site, muitos de vocês já acompanham, né? Tem no YouTube, né? O LS Nanofiscar tem bastante palestra de pesquisadores do Brasil. Então a gente sempre faz as gravações de apresentações que a gente pode, que os professores, os pesquisadores aceitam, para a gente colocar lá e ficar como divulgação científica. Então, bom dia a todos, vou dar início então à apresentação. A Jéssica está dividindo a disciplina comigo, eu fiz um convite para ela fazer a apresentação primeiro da linha dela de pesquisa, desde o começo de carreira até agora, né? Então a Jéssica ela tem licenciatura pela UFO, mestrado e doutorado pela mesma universidade. Ela trabalhava, então, no grupo do professor Rodrigo Munhoz e do professor Eduardo Richter, no NUP, lá em Uberlândia. A Jéssica tem experiência, então, em eletroquímica eletroanalítica, desenvolvendo sensores eletroquímicos desde aí da sua graduação. Atualmente, então, ela está no nosso laboratório, exercendo pós-doutorado, já faz está indo para 2 anos já, né? E a gente tem feito bastante trabalho interessante, inclusive, principalmente, né, na área de impressão 3D. Então, ela vai mostrar tudo o que ela tem feito e já fez, né, na sua carreira. E passo a palavra para você, Jéssica. Obrigado, então, pelo aceite do convite. Mesmo dividindo a disciplina, é um convite, né? Então, eu passo a palavra a você e peço que os convidados aqui, tem bastante gente, temos cerca de 20 pessoas, não é pouco para uma disciplina com convidados. E espero que vocês façam perguntas também para a Jéssica, o pessoal, os alunos, os não alunos, também os convidados aqui que a gente vai emitir o certificado, é importante para poder discutir ciência aqui nessa manhã, tá bom? Passo a palavra para você então, Jéssica, eu vou ficar desligada aqui a câmera e o áudio, tá? E fica à vontade. Certo, obrigada, Bruno. Obrigada também, né, pelo convite. Acho que a gente, depois que não é mais aluno, digamos assim, a gente tem que pôr em prática essas questões de apresentação e tudo mais, para não enferrujar, né? Então, fiquei bastante feliz com o convite. Eu vou abrir minha apresentação aqui. Pois tá Legal, tudo tá certo, ótimo. vocês estão conseguindo ver, né? Certinho. Uhum. Então, tá bom. Gente, bom dia, então. Eu sou a Jéssica, né? O professor Bruno já fez aí uma introdução, né, minha, né, falando um pouquinho da minha trajetória. E hoje, então, eu vou abordar, né, nesse seminário sobre o uso gente, só para, né, situar vocês, eu vou ficar olhando para essa direção porque eu estou usando 2 telas, tá? Então, às vezes fica estranho eu ficar virada, mas é só por conta disso. Eu vou abordar, então, hoje nesse seminário, o uso de sensores eletroquímicos à base de carbono. É um seminário que ele vai ser um pouquinho amplo, porque eu vou tentar trazer várias aplicações, né, vários trabalhos que eu vim desenvolvendo durante toda a minha trajetória, né, esse era o que a gente meio que discutiu, né, para apresentar nessa disciplina. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho, abordar os tipos de eletrodos e suas aplicações. Então, eu não vou me aprofundar nos artigos em si, mas todas as referências estão aqui. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo, inclusive por e-mail, né, após essa apresentação, ou ao fim da apresentação, vocês estão livres para fazer perguntas, tá? Então, deixa eu só conseguir passar. Aí, passou. Eu vou só colocar o apontador aqui. Isso, pronto. Então, gente, eu vou abordar um pouquinho nesse seminário sobre análise, né? Sobre a química analítica. Em geral, em química analítica, usa-se técnicas aí bem robustas e sensíveis para se fazer a análise de compostos diversos em diversas matrizes, né? Como um exemplo aí, uma técnica bastante utilizada é, por exemplo, a cromatografia líquida, né?
A cromatografia é uma excelente técnica, ela é muito robusta, tem várias vantagens no seu uso, né? E por conta disso, ela é ainda hoje aplicada no controle de qualidade, de alimentos, de fármacos e tudo mais. Porém, ela tem alguns vieses, né? E aí, com isso, né, a gente na pesquisa sempre tenta trazer algo de diferencial, né? Algumas melhorias. E as técnicas eletroanalíticas, elas se apresentam como uma excelente alternativa. Por quê? Quando a gente vai fazer análise, por exemplo, usando um HPLC, a gente necessita de equipamentos grandes, né, volumosos, reagentes que são bem caros, e o uso desses reagentes, a gente usa grandes volumes e alíquotas desses reagentes. E aí, a eletroanalítica, ela se destaca por causa disso. A gente consegue trazer uma portabilidade, né, para a eletroanálise. Então, se a gente usa, por exemplo, aí, potenciostatos portáteis, né, que são de menor tamanho, a gente consegue transportar para o local específico e fazer análises em loco, né? O custo dessas técnicas, elas são reduzidos, justamente porque reduz a quantidade, por exemplo, de reagentes que são empregados. Os equipamentos não precisam de manutenção frequente, como, por exemplo, o exigido em técnicas como o HPLC, e a gente consegue aí, ainda assim, análises bastante sensíveis, tá? Quando a gente vai fazer, então, análises, né, por eletroquímica, a gente precisa aí, as reações químicas, né, elas vão acontecer mediante reações, uma interface, né, eletrodo-solução, e mediante a troca de elétrons entre um analito que está na solução e a interface ali, né, na interface com um eletrodo. Então, a gente precisa de ter um eletrodo que conduza corrente elétrica, né, que seja um bom condutor, e que a espécie a ser analisada seja eletroativa e forneça, então, uma resposta elétrica que possa ser correlacionada com a sua concentração. Tá? E aí, com isso, né, para que a gente use, então, essas técnicas, a gente precisa de eletrodos que tenham características atrativas, como, por exemplo, o eletrodo ele tem que ser inerte, né, ele não pode reagir com o meio ali, ele tem que resistir a soluções desde meios ácidos até meios mais básicos. E, além disso, ele tem que ser um bom condutor, né, de corrente elétrica, e eletrodos à base de carbono, eles têm aí alguns outros atrativos, que são baixo custo, né, eles são de fácil aquisição, são quimicamente inertes e excelentes condutores elétricos, né? E eles, além disso, só para situar, a gente tem aí vários tipos de eletrodos que podem ser utilizados, né? Como, por exemplo, eletrodos metálicos, né? Eletrodos de ouro, eletrodo de mercúrio, enfim, tem aí uma ampla gama de materiais que podem ser empregados, só que os eletrodos de carbono, eles possuem aí uma maior facilidade de aquisição, além de uma ampla faixa de trabalho. A gente consegue trabalhar com esses eletrodos desde potenciais mais negativos até mais positivos, sem prejudicar aí a performance desse eletrodo, tá? E com esses eletrodos, então, eletrodos à base de carbono, a gente pode construir uma diversidade bem grande de tipos de sensores, né? E esses sensores, eles podem ser aplicados aí para uma ampla gama de aplicações, como, por exemplo, desde a detecção de metais, né, em amostras, por exemplo, de bebidas alcoólicas, até a detecção de fármacos, até detecções de vírus, né, e moléculas mais complexas aí. Como a gente já, né, o Bruno já apresentou, a gente a ideia desse trabalho era eu abordar vários, mais ou menos que a trajetória, né, na minha trajetória científica, como que eu usei esses eletrodos à base de carbono e quais as aplicações, né, que foram dadas para esses eletrodos, né, ao longo do tempo. E aí aqui eu trouxe, então, alguns dos tipos de eletrodos de carbono empregados, né, que eu utilizei durante a minha pesquisa, mas tem vários outros que podem ser fabricados de maneiras diversas e que são
tão bons quanto eletrodos metálicos convencionais, tá? Aqui a gente tem, nessa primeira foto, então, eletrodos de carbono vítreo, que são comerciais, são, assim, um dos mais robustos por conta da possibilidade de obter resultados repetitivos, tá? A sua superfície, ela não é alterada com facilidade. E tem também eletrodos do tipo screen printed, que são plataformas onde a gente tem 3 eletrodos em um, né, em uma base cerâmica. Esses eletrodos podem ser obtidos a partir de vários materiais, né, como ouro, como alguns tipos de metais, e dentre eles a gente tem também eletrodos de carbono, que são os mais baratos, né, por conta do custo, compensa usar esses materiais. Tá? Eletrodos também do tipo folha de grafite, que eu vou explicar mais para frente. Tem eletrodos de papel, mas os de papel eu acabei não abordando aqui. E eletrodos à base de tinta e eletrodos impressos em 3D também. Tá? Então, eu vou abordar um pouquinho sobre cada um desses eletrodos. Inicialmente, quando comecei a minha iniciação científica, né, lá na Universidade Federal de Uberlândia, eu comecei já a trabalhar, né, com métodos de eletroanálise, e aí eu já comecei a trabalhar com eletrodos do tipo screen printed. Esses eletrodos, eles são obtidos comercialmente, né, desse tipo aqui, e eles são, nada mais são do que eletrodos feitos em uma base cerâmica, né, então a gente tem um molde em base cerâmica, a sua fabricação, ela é denominada como silkscreen, então a impressão em tela. Eles são feitos a partir de uma base de cerâmica, né, que é o molde, e tem assim os caminhos, né, para inserção das tintas. E uma tinta, né, dependendo do material que for, né, nesse caso, tintas de carbono são preparadas e são aplicadas nesse molde através né, onde um rolo é passado sobre esse molde e a tinta, né, ela é fixa em cima desse molde. Algumas tintas são utilizadas para isolamento, né, desse material do contato elétrico, onde a gente só vai ter aqui como superfície para fechar a célula eletroquímica esses 3 eletrodos, e o contato elétrico deles é feito aqui com tinta de prata, né? Essa parte aqui é onde ficam os conectores que vão ser acoplados aí a um potenciostato, tá? Vantagens desses eletrodos é que eles podem ser obtidos em larga escala, tá? Então, se você faz uma impressão, na verdade, esses são obtidos comercialmente, mas com uma impressão é possível obter aí vários eletrodos. No entanto, por conta disso, às vezes esses eletrodos eles não têm uma resposta tão reprodutível assim. Só que como eles possuem baixo custo, a gente pode simplesmente descartar e utilizar um novo sem problema nenhum, e aí a gente consegue respostas reprodutíveis, tá? Então, esse primeiro trabalho, eu utilizei, né, esse eletrodo do tipo SPE, que é o Screen Printed, e eu usei um que é feito de carbono, tá? Nesse trabalho, a gente fez, então, desenvolver um sistema de análise para a determinação de 2 fármacos, o naproxeno e o paracetamol. Ambos são utilizados no combate à dor, né, dores de cabeça, e quando esses 2 fármacos estão em conjunto, eles produzem um efeito sinérgico, tá? Então, o efeito desses fármacos, ele é amplificado quando eles estão em conjunto, e eles são vendidos aqui na presença dos 2 compostos, tá? Para esse trabalho, eu usei um sistema de análise em fluxo, tá? E aí, para que eu conseguisse fazer, então, a determinação dos 2 fármacos em uma única corrida, a gente usou uma técnica de amperometria chamada múltiplos pulsos, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês como que foi feito o sistema de análise. Então, a análise em fluxo, né, o sistema FIA, de Flow Injection Analysis, ele nada mais é do que um sistema onde você tem uma constante passagem nesse caso, de solução eletrólito suporte,
né? Esse eletrólito, ele é propulsionado através de uma bomba peristáltica, né? Então, essa bomba, ela é capaz por fazer com que o eletrólito percorra todo o caminho analítico aqui, né? Em seguida, esse eletrólito ele vai passar por um amortecedor de pulso. A bomba, quando ela vai enviar o eletrólito, ela vai enviando por pulsos. Esse amortecedor de pulso ele faz com que esses pulsos sejam cessados. Então, o fluxo do eletrólito aqui ele continua de forma mais limpa, digamos assim, até chegar aqui nessa celinha que é onde está a superfície do eletrodo de carbono, tá? Essa celinha tem aqui embaixo a imagem dela aberta, né? A solução ela entra aqui por uma das válvulas, chega até a superfície dos eletrodos, que está em volta aqui por esse anel de borracha, e já sai aqui pelo outro lado, onde vai ser descartada essa solução, tá? Quando a gente vai fazer a análise de algum composto, a gente faz a injeção por meio desse injetor manual, né? Isso, na verdade, esses sistemas em fluxo, eles variam um pouco, eu estou mostrando aqui como que foi desenvolvido nesse trabalho. Então, eu preparava as amostras, né, dos fármacos de naproxeno e de paracetamol, e eu puxava essa amostra através de uma seringa. Então, os fármacos preenchiam, né, a solução dos fármacos preenchia uma alça, e quando eu movia aqui o êmbolo, o fluxo de solução começava a passar por essa alça, carregando junto a solução dos analíticos, tá? E aí, quando chegam na superfície do eletrodo, a gente tinha, então, uma resposta de corrente, né, que era correspondente à oxidação dos analíticos. Para fazer, então, a análise simultânea, né, como eu falei para vocês, eu precisei fazer uma análise que chama múltiplos pulsos, e essa análise, o potenciostato permite a aplicação de 2 potenciais diferentes simultaneamente, tá? E aí, a aplicação e a leitura, né? Então, o que eu fiz? A gente fez todo um estudo onde eu tive que otimizar e escolher um potencial onde eu não tinha sinal de uma das espécies e um outro potencial onde eu tinha o sinal das duas espécies. Tá? E aí aqui é um gráfico típico dessas respostas, de como foi feito isso. Então, aqui em vermelho a gente tem a mistura de naproxeno e paracetamol, e em preto é apenas paracetamol. Aí, como pode ser visto, quando eu aplicava um potencial um pouco mais baixo, eu não pegava a resposta de naproxeno aqui. Tá? E aí, com isso, eu conseguia fazer a subtração das correntes e ter individualmente a resposta para naproxeno e a resposta para paracetamol. Na verdade, quando eu fui fazer, né, quando a gente faz esse tipo de análise, uma simples subtração de correntes não é suficiente, a gente tem que levar em conta um fator de correção, né, e esse fator ele é calculado com base nessa fórmula, e aí com isso foi possível então construir curvas de calibração para a mistura dos fármacos e para o fármaco individual e obter a concentração dos analitos, né, ao fim em 2 amostras. Aqui, a gente pôde obter, então, análises com alta frequência. Isso é uma característica bastante legal dessas técnicas por injeção em fluxo, que a gente não vê, por exemplo, aí quando vai fazer análises por HPLC, né? As análises são demoradas, são lentas. Aqui a gente consegue fazer 90 injeções por hora, tá? E eu obtive aí recuperações bem adequadas, entre 108% e 113%, possibilitando, então, a análise de 2 fármacos simultaneamente. Em um outro trabalho, esse trabalho aqui já foi desenvolvido durante o meu mestrado, tá? Eu usei também eletrodos do tipo SPE, né, de carbono. No entanto, eu quis trazer esse trabalho porque o SPE que eu usei aqui, ele era um eletrodo modificado com nanotubos de carbono, tá? De paredes múltiplas nesse caso. Quando esse eletrodo também foi obtido comercialmente, tá? Eles vendem só o carbono e o carbono modificado. E quando a gente faz a modificação de superfícies, né, com espécies, por exemplo, com nanotubos de carbono, os nanotubos de carbono eles têm umas propriedades melhoradas.
Então, quando a gente adiciona, faz essa modificação de superfície, né, e obtém aí um eletrodo quimicamente modificado, a gente tem aí algumas vantagens no uso, como, por exemplo, um aumento de área superficial, uma maior relação sinal-ruído e maiores valores de densidade de corrente. E aí, com isso, eu cheguei a fazer uma comparação do eletrodo modificado com nanotubos de carbono e do sem modificação. E eu observei aí que a gente obtinha um aumento de 22% na área do eletrodo. Então, as respostas obtidas foram melhoradas quando a gente usava o eletrodo modificado, tá? Esse eletrodo ele foi aplicado para detecção do antibiótico ciprofloxacina, também em amostras de farmacêuticas. Nesse caso, foi utilizada, além, né, de fazer a detecção desse fármaco, eu fiz uma comparação entre o método que eu apresentei anteriormente, né, que é o método de análise em fluxo, FIA, com esse outro método, que é o método de injeção embatelada, tá? Nesse método de injeção embatelada, a gente tem a injeção de amostras, né? Na verdade, temos aqui uma célula BIA, que a gente fala, que é fixada, né? E o eletrodo, no caso de eletrodos planares, né, como esse, ele é fixado na base do eletrodo, e com o auxílio de uma micropipeta, a gente faz a injeção aí de alíquotas da amostra de interesse diretamente na superfície desses eletrodos, tá? Essa célula, ela fica completamente preenchida com eletrólito suporte, e quando a gente faz a injeção, a gente observa as respostas em forma de pico, como eu vou mostrar mais para frente. Nesse sistema, uma das grandes vantagens dele, né, do seu uso, já antecipando, como eu fiz a comparação entre o sistema de fluxo e esse, é que ele elimina toda aquela necessidade de bomba peristáltica, de válvulas, de tubos e tudo mais, e com isso a gente tem um gasto de reagentes e soluções bem menores, tá? No entanto, todos os dois métodos, eles vão apresentar aí uma boa frequência analítica. E aí, aqui a gente então, eu mostrei para vocês uma curva analítica usando um sistema FIA, com os eletrodos de carbono modificados, com nanotubos, e usando o sistema BIA. Então, dá para ver que a resposta ela é obtida de forma similar, quando o analito chega na superfície de eletrodo, a oxidação acontece e a gente vê esses picos. O aumento da concentração, a gente vê o pico maior. Então, ele é proporcional à concentração do analito, tá? Com isso, então, fazendo essa comparação, a gente pode observar que os limites de detecção usando os dois métodos são bem próximos, só que a gente tem, além daquelas vantagens que eu falei, né, de portabilidade, né, para esse sistema, porque a gente precisa só daquela célulazinha, né, contendo a solução, não precisa de bombas nem de tubos, a gente tem uma maior frequência analítica, tá? E aí, com isso, foi possível, então, eu fiz adições, né, dopagens da ciprofloxacina nas amostras de fármaco e consegui obter aí, então, valores de recuperação bastante adequados em ambos os métodos. Com isso, o que eu quis mostrar aqui? A gente consegue, além de uma melhora, né, quando se usa nanotubos de carbono na superfície do eletrodo, a gente consegue aí explorar diversos métodos para análise, né, ou diversos métodos para emprego desses eletrodos e fazer uma análise desses compostos em fármacos sem efeitos de matriz. Tá? Eu falo sem efeito de matriz porque a gente vê aqui que as respostas estão equivalentes ao que foi obtido apenas com o padrão. Tá? E, né, a gente tem aí como vantagem adicional a portabilidade quando usa o sistema embatelada. E aí eu trouxe um terceiro artigo que apresenta o uso de eletrodos do tipo SPE, né? Esse também é de carbono, só que é sem modificação. E esse eletrodo, ele foi desenvolvido, né, por um grupo lá da Inglaterra, do professor Banks. Ele é feito a partir de um substrato flexível,
né, de poliéster, e esse substrato ele é resistente aí a solventes orgânicos. E com isso, a gente conseguiu, então, fazer uma aplicação um pouquinho diferente desse eletrodo, que eu achei bastante legal, que é a detecção da capacidade antioxidante de alimentos, né, no caso aqui de óleos. A gente testou dois tipos de azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de soja e óleo de canola. Tá? E a solubilização desses óleos ela foi feita em metanol, em uma mistura metanol e etanol. E esse eletrodo ele era resistente a esses meios, e por conta disso a gente conseguiu, então, fazer esse tipo de análise. Tá? A análise, né, da capacidade antioxidante foi realizada usando um sistema BIA, né, como eu apresentei para vocês anteriormente. Aqui o eletrodo ele era fixado no fundo da célula e a injeção das amostras era feita diretamente na superfície do eletrodo, e a gente conseguiu ver as respostas aqui lineares para injeção do analito. Nesse caso, quando a gente vai medir a capacidade antioxidante de alimentos, é comum, né, uma das formas mais comumente empregadas é através do consumo, né, da reação entre radicais livres e antioxidantes que já estão presentes nessas amostras. Né? É de grande importância que sejam adicionados antioxidantes em amostras de óleo, porque os antioxidantes eles são capazes de combater aí o estresse oxidativo. Tá? E o estresse oxidativo que é responsável aí por causar algumas doenças, como, por exemplo, doenças degenerativas, como o Parkinson. Então, é necessário que haja a inserção de antioxidantes em alguns tipos de alimentos, como os óleos, por exemplo. E aí a gente pode medir essa capacidade antioxidante, ou seja, a capacidade daquele antioxidante de agir no combate ao estresse oxidativo, né, a partir, então, do consumo de um radical, né, que é o DPPH, né, essa molécula 2,2 de fenil, picril hidrazil, tá? O DPPH, ele é um radical eletroativo e com isso ele fornece, então, respostas eletroquímicas para a gente. Para fazer essa análise, a gente adicionou concentrações crescentes, né, desse radical em uma solução contendo as amostras e deixava em reação por 1 hora. Depois de 1 hora, esse DPPH era consumido pelo antioxidante presente na amostra e a gente conseguia, através de uma equação, fazer aí a correlação da capacidade antioxidante através do consumo desse DPPH. Né? Então, a capacidade antioxidante ela era expressa aí a partir da porcentagem de consumo. Tá? Só como curiosidade, essa capacidade antioxidante ela pode ser bastante usada aqui para informações, né, sobre as atividades antioxidantes de alimentos. Né? Isso é um parâmetro aí que pode ser usado para nutricionistas, né, e médicos. Então, partindo agora para um novo tipo de eletrodo de carbono que eu empreguei durante, né, as minhas análises. Nesse caso, quando eu entrei para o doutorado, eu já comecei a trabalhar, então, com eletrodos de carbono vítreo. Tá? Os eletrodos de carbono vítreo, eles são eletrodos de carbono, né, de carbono em forma desordenada, e eles são produzidos a partir aí da degradação de polímeros precursores a altas temperaturas, na magnitude de 1000 graus Celsius. Por conta disso, esses eletrodos eles são obtidos comercialmente, às vezes tem um custo um pouquinho mais elevado, por exemplo, quando em comparação aos SPS, só que ainda assim, se for comparar com eletrodos metálicos, ele pode ser mais barato, tá? E ele por conta da sua produção, né, ele parece mesmo um vidro, né? A superfície dele é bem lisa, e por conta disso, esses eletrodos têm como grande vantagem a sua reprodutibilidade. Então, a gente consegue fazer análises e obter uma repetibilidade bastante satisfatória, o que às vezes não é possível quando se usa os eletrodos do tipo screen printed. Tá? Como características, eletrodos de carbono vítreo eles têm excelentes propriedades mecânicas e elétricas, um amplo intervalo de potencial de trabalho, são resistentes também ao ataque de solventes, e a sua performance, por conta da reprodutibilidade, ela é bastante atrativa, tá, em eletroanálise.
Além disso, esses eletrodos, eles são ótimos substratos para se fazer aí eletrodos quimicamente modificados, né? Que é quando a gente coloca ali, no caso, por exemplo, quando do trabalho anterior que eu mencionei, né? Onde a gente tinha a modificação com uma outra espécie, como os nanotubos de carbono. Então, aqui, o eletrodo de carbono vítreo, ele é ótimo para imobilização de espécies, proporcionando aí um aumento na transferência de elétrons e até propriedades eletrocatalíticas, tá? Para a sua superfície. Como um exemplo, então, de um trabalho que eu fiz e apliquei usando esses eletrodos de carbono vítreo, eu trouxe esse trabalho que, na verdade, eu fiz uma avaliação do tratamento ácido de nanotubos de carbono. Então, eu usei o carbono vítreo como base para a formação de um eletrodo quimicamente modificado com nanotubos de carbono, tá? E o diferencial desse trabalho é que, quando se faz a obtenção de eletrodos modificados com nanotubos de carbono, é usual que se faça uma funcionalização nesses nanotubos, né? O que nada mais é do que um tratamento ácido. Essa funcionalização, ela é responsável por adicionar grupamentos oxigenados na superfície dos nanotubos de carbono, e isso vai fazer com que eles se dispersem mais facilmente, tá? E a grande maioria dos trabalhos antes do uso de nanotubos de carbono faz o tratamento de funcionalização. E aí o que eu fiz foi avaliar a funcionalização desses nanotubos em eletroanálises, tá? Para a gente obter, então, o eletrodo modificado, né, eu fiz, então, primeiro uma dispersão desses nanotubos de carbono em DMF, usando uma sonda ultrassônica. Após essa dispersão, eu fiz a modificação por gotejamento. Então, eu peguei uma alíquota de 10 microlitros da dispersão e gotejei diretamente sobre a superfície do carbono vítreo. Após 30 minutos de secagem, eu obtive, então, o eletrodo quimicamente modificado, tá? Essa aqui é uma célula eletroquímica típica para análises estacionárias, né, para fazer, por exemplo, voltametrias cíclicas, e foi essa que eu utilizei para fazer a comparação do uso de nanotubos de carbono funcionalizados e não funcionalizados. E aí, o que eu observei foi que, aqui em vermelho, né, para todos os gráficos, eu fiz uma modificação do carbono vítreo com os nanotubos funcionalizados, né, após o tratamento ácido, e em preto eu fiz antes desse tratamento, sem a funcionalização. E o que eu observei é que, apesar de vários trabalhos fazerem a funcionalização desses nanotubos antes do uso, porque facilita a dispersão, né, a formação da dispersão para a modificação do eletrodo, o uso desses nanotubos sem funcionalização prévia fornece respostas muito superiores, né? E aí, após uma série de investigações, eu consegui perceber que quando a gente faz a funcionalização desses nanotubos de carbono, a gente diminui a área superficial dos eletrodos obtidos, conta da remoção de impurezas metálicas, né? Fazendo aí alguns testes, por exemplo, de EDX, eu observei que os nanotubos de carbono têm algumas impurezas por conta da sua fabricação, né? O processo de fabricação faz com que tenham resquícios de metais, ferro, cobalto, níquel e molibdênio. E quando faz a funcionalização, esses metais são removidos, então ocorre aí uma perda da resposta. E aí, o que a gente fez, né? Ainda durante o meu doutorado, eu fiz a aplicação, né? Uma aplicação desses eletrodos não funcionalizados para determinação de um explosivo, né? Do TNT, trinitrotolueno. Aqui eu mostrei nos voltamogramas cíclicos, o trinitrotolueno, ele é uma molécula que reduz, né? Que possui 3 picos de redução aqui, que são características para esse explosivo. E eu fiz, então, em azul, a resposta por voltametria cíclica do TNT apenas em carbono vítreo, em vermelho,
em carbono vítreo modificado com nanotubos de carbono após funcionalização, a gente já vê uma melhora, só que quando usa os nanotubos de carbono sem funcionalizar, a gente tem uma resposta bastante superior aqui. E aí eu peguei esses nanotubos de carbono não funcionalizados, né, modificados sobre um eletrodo de carbono vítreo, para fazer a detecção desse explosivo. Aqui eu construí, então, uma curva de calibração, utilizando voltametria de onda quadrada, a partir de aplicando um potencial de pré-concentração. A gente consegue ver os 3 picos de redução do TNT. E fiz uma simulação de manuseio do TNT em diferentes superfícies. Porque imagina-se assim, que quando alguém pretende fazer algum ataque terrorista, a pessoa vai manusear o explosivo e vão ficar resquícios, seja em superfícies, né, onde ele fez o manuseio, ou nas mãos, enfim. Então, a gente fez essa simulação, onde eu peguei uma quantidade de 10 miligramas do explosivo e passei esse explosivo em diferentes superfícies. Então, uma superfície metálica, uma mesa de laboratório, em dinheiro, em mãos em mãos. E aí, a partir disso, a gente removia o excesso, né, desses 10 miligramas, removia tudo com papel e fazia uma coleta, né, como feito mesmo em análises forenses, a partir do uso de um swab, que é como se fosse um cotonete com a ponta de algodão. A gente umedecia a ponta desse cotonete e esfregava ali na superfície que foi manuseada, tá? E aí, a partir disso, eu observei que, né, a partir da curva de calibração, né, do TNT, a gente fez o preparo dessa solução que foi obtida através dos resquícios do swab. Então, o swab, após coleta, era mergulhado em uma solução em um volume de 10 ml de eletrólito suporte, e misturado ali manualmente, né, agitado, e essa solução remanescente era analisada aqui por voltametria de onda quadrada, tá? E a partir disso a gente conseguiu então ver aqui, detectar quantidades do explosivo, né, em várias superfícies, né? Inclusive, quando se fazia, a gente testou aqui mãos de pessoas diferentes e uma dessas pessoas fez o aperto de mãos e testamos, então, a mão da outra pessoa que teve contato e ainda assim a gente conseguiu detectar uma quantidade do explosivo. Tá? Então, mostra uma aplicabilidade bastante interessante para esses eletrodos. Outro eletrodo que foi utilizado, né, durante aí a minha trajetória, esse trabalho que eu desenvolvi aqui junto com o Luiz André, né, lá na Universidade Federal de Uberlândia, ainda durante o meu doutorado, a gente obteve aqui folhas de grafite. Né? Essas folhas de grafite, elas são comumente usadas, são substratos condutores, né, e são comumente usadas aqui na indústria de telecomunicações, né, na manufatura de peças para computadores periféricos, iluminação, conversão de energia, semicondutores, dentre outras aplicações. A ideia do Luiz André era comprar, né, um desses papéis, que são obtidos comercialmente, e testar como superfície eletródica, né, como sensor eletroquímico. Esses materiais eles possuem um custo bastante baixo e a gente observou uma boa reprodutibilidade, além de flexibilidade, né? Ele não se trata especificamente de um papel, mas são folhas de grafite empilhadas, e aí a gente pode obter elas comercialmente com diversas espessuras, aí vai depender. Né? Então, nesse trabalho, eu e o Luiz André, a gente avaliou várias folhas de grafite, né, obtidas por diversos fornecedores, como Panasonic, enfim, eu não vou lembrar certas outras. E aí a gente pegava essa folha e fazia um recorte, né, obtia aqui um quadradinho e colocava ela na nossa célula eletroquímica. A célula eletroquímica utilizada a gente fez análises, na verdade, em um sistema BIA, né, e usamos uma célula desse tipo, onde o eletrodo de trabalho ficava aqui na base, né, a gente fixava esse papel na base com
parafusos aqui, e aí o eletrodo ficava em contato com a solução e era delimitado aqui com um anelzinho de borracha. Tá? E aí, para demonstrar aplicabilidade, como eu falei, a gente testou vários tipos, né, de vários fornecedores dessas folhas de grafite, e fizemos aí, então, demonstrando a aplicabilidade dessas folhas para detecção de dopamina, catecol, esse aqui são fotogramas de pulso diferencial, obtidos para dopamina e para catecol, a gente consegue ver respostas analíticas lineares para esses dois analitos. Testamos também a técnica de amperometria, usando aquele sistema BIA, que eu mostrei para vocês lá atrás, para a detecção de ciprofloxacina, mostrando sua aplicabilidade, então, para fármacos também. E fizemos também curvas através de voltametria de onda quadrada, com redissolução anódica, para detecção de metais, cádmio e chumbo, mostrando uma ampla gama de aplicabilidade para esses materiais, tá? E aí a gente consegue ver aqui algumas características interessantes para a detecção de catecol, dopamina, ciprofloxacina e dos dois metais. Outro tipo de eletrodos de carbono que podem ser obtidos são os eletrodos descartáveis, né, que são feitos em laboratório, né? Como vantagem, esses eletrodos, eles têm uma grande versatilidade, eu diria, porque a gente pode empregar uma vasta gama de materiais, né, e materiais de baixo custo para fazer esses eletrodos. Então, é comum se utilizar papel como substrato, utilizar garrafas PET, enfim, né? E eles são também descartáveis. Como esses eletrodos eles são feitos, né, basicamente manualmente, às vezes a gente pode ter algum probleminha de reprodutibilidade, mas o fato de ser descartável a gente pode substituir facilmente e obter ali com melhor reprodutibilidade de respostas. Então, nesse trabalho, né, a gente empregou, eu já desenvolvi esse trabalho aqui na UFSCar, né, durante o meu pós-doutorado. Na verdade, esse trabalho é da Júlia, né, e eu auxiliei. Nesse trabalho foi desenvolvido um sistema de análise para detecção de um antibiótico, né, o sulfonatoxazol, e a gente aplicou esses eletrodos na detecção desse antibiótico em amostras de água e de leite, tá? Essa figura, então, é um modo de preparo dos eletrodos usados nesse trabalho, tá? Então, para o modo de fabricação desse eletrodo, a gente fez, então, a mistura de grafite, né, pó de grafite. Como eu falei, a gente tem uma versatilidade muito grande, então, às vezes, pode substituir alguns materiais e ter eletrodos completamente diferentes, tá? Mas nesse trabalho a gente utilizou aqui grafite e uma resina polimérica que foi utilizada para dar estrutura mesmo para essa tinta, tá? E aí, para misturar isso tudo, a gente empregou um solvente. Então, a tinta ela foi feita utilizando o grafite e essa resina, que é o shellac. A gente faz, então, um recorte de papéis adesivos, né, utilizando aí uma impressora de corte, que esse recorte ele é feito já no molde do eletrodo, onde a gente vai ter aqui os caminhos específicos para formar, então, os eletrodos que a gente deseja. Como pode ser visto, a gente consegue fazer pela impressora de corte vários eletrodos de uma só vez, tá? Então, eles podem ser produzidos vários eletrodos em uma única leva, tá? Esse adesivo que foi recortado, ele foi, então, colocado em uma base, um papel à prova d'água, né, um papel impermeabilizado, e a tinta foi aplicada com auxílio de uma espátula, tá? Se distribuindo aqui uniformemente entre os eletrodos. Por fim, quando a gente remove essa máscara, os eletrodos são formados aqui individualmente, né? A estrutura dos eletrodos é observada e a gente deixa essa tinta secando, tá? E aí, por fim, a leitura eletroquímica, ela é possibilitada após 24 horas de secagem. Ela é possibilitada. Nesse trabalho, então, como eu falei, a gente usou essa resina para a fabricação da tinta,
né, vários outros trabalhos do próprio grupo de pesquisa que empregam vários tipos, né, de material. Pode, por exemplo, tem uns trabalhos aqui que os meninos desenvolvem usando esmalte de unhas. Então, isso é para demonstrar para vocês que a gente pode obter facilmente, né, esse tipo de eletrodos com materiais que são bastante acessíveis. Tá? E a análise, né, como a gente tem aqui um eletrodo do tipo, né, do formato do SPE, a gente faz, né, nesse caso, a gente fez uma análise utilizando uma gota de solução. A gente coloca uma gota que cobre todos os 3 eletrodos e, com isso, a gente fecha ali o sistema eletroquímico, obtendo as respostas eletroquímicas, tá? Aqui a curva de calibração que a gente obteve, né, na análise do fármaco. A gente conseguiu obter recuperações de 91% a 110% em amostras de água e de leite. E, por fim, uma das aplicações que eu estou trabalhando ultimamente, né, na verdade é o meu trabalho de pós-doutorado aqui na UFSCar de Araras, é utilizando eletrodos obtidos por impressão 3D. A impressão 3D ela vem crescendo bastante, né, sendo bastante utilizada na área de eletroanalítica nos últimos anos, por conta de vários fatores, né? Dentre eles, a gente consegue obter sensores de baixo custo. Eu coloquei aqui FDM, que é um tipo de impressão mais utilizado para esse fim, porque é a impressão que a impressora do tipo FDM, ela é a que tem menor custo, né? Então é a mais acessível. FDM é quando a gente tem uma impressão do inglês, né? FDM é Fused Deposition Modeling. Então a gente tem a impressão por meio da fusão de um polímero, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Além disso, essa impressão ela é feita por meio da produção de objetos do tipo camada sobre camada. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente usa aqui um filamento, né, um polímero, que pode ou não ser condutivo para obtenção de estruturas do tipo variadas, que são obtidas através de um software CAD, tá? Esse polímero, ele é inserido, né, na impressora e a impressora, ela possui um bico que é aquecido. O aquecimento desse bico, né, até a temperatura de fundição desse polímero, vai fornecer o derretimento, né, desse filamento e a deposição dele uma camada sobre a outra até formar o objeto tridimensional desejado. Tá? Essa produção, utilizando impressão 3D, os eletrodos podem ser obtidos por produção em massa, né, e de forma automatizada. Então, a reprodutibilidade de obtenção desses eletrodos ela é um pouquinho melhorada. E a impressão 3D proporciona aqui a obtenção de geometrias complexas. A única coisa que a gente precisa é de um software, né, para desenho e de saber fazer ali a estrutura que você deseja. Então, você faz o desenho que você deseja e envia para o software da impressora e ele faz ali o fatiamento para a impressão, né, das camadas até a obtenção do objeto final. E o surgimento, né, a obtenção de filamentos condutivos possibilitou, então, a impressão de materiais eletródicos. Né? Então, atualmente tem filamentos comerciais, né? Tem-se filamentos comerciais para impressão em FDM, só que trabalhos recentes vêm mostrando aqui a fabricação desses filamentos compósitos em laboratório, e um dos trabalhos eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, usando eletrodos de carbono, obtidos por impressão 3D, eu apresento esse trabalho aqui que a gente desenvolveu, eu desenvolvi, né, em conjunto com o pessoal lá da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse trabalho, foi feito na conservação de alimentos, né, e
portanto, ele é adicionado, só que ele tem que ser, as quantidades desse peróxido tem que ser regulada, né, já que é prejudicial à saúde. No entanto, para fazer a detecção de peróxido de hidrogênio, essa reação, né, ela não é muito fácil, então é necessário que a gente tenha algum material que facilite ou que catalise essa reação do peróxido de hidrogênio. E um dos compostos, né, que pode ser utilizado para catalisar essa reação é o azul da Prússia. Então, pode-se obter aí eletrodos quimicamente modificados com azul da Prússia para fornecer aí propriedades eletrocatalíticas para a detecção de alguns compostos, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. E aí, o que foi feito nesse trabalho, então? Foram obtidos eletrodos por impressão 3D, né, eletrodos de grafeno, usando o filamento de grafeno. Esses filamentos de grafeno foram obtidos comercialmente, e aí eles já possuíam, não é claro como que é feito esses filamentos comerciais, mas eles possuíam algumas impurezas de ferro, né, na sua estrutura. E essas impurezas elas foram exploradas para a fabricação, né, para a modificação desse eletrodo com o azul da Prússia. Para a modificação com o azul da Prússia, a gente precisa de ter íons ferro 3 no meio, que foram aqui usados já das impurezas do filamento, além de uma solução contendo ferricianeto em KCl acidificado. E aí, através de voltammetria cíclica, né, dependendo aí o número de ciclos, que pode variar de 20 até 200 ciclos, a gente tem, então, a formação desse azul da Prússia, que eletrocatalisa a reação do peróxido de hidrogênio. Tá? Após formado, então, o azul da Prússia, eu trouxe essa figura, eu peguei ela de um outro artigo, mas foi utilizado o mesmo sistema, né, de análise nesse artigo. Então, a gente tem a impressão dos eletrodos a partir de um filamento condutivo comercial e usou-se também uma célula eletroquímica obtida por impressão 3D, no entanto, a partir de filamentos não condutivos. Né? A célula ela não pode conduzir corrente elétrica. Então, usou-se aqui um PLA, que é ácido polilático, é um filamento bastante empregado aí para, né, impressões em geral. E aí, com isso, a gente teve, então, um sistema do tipo BIA, como eu mostrei para vocês anteriormente. Uma parte desse eletrodo impresso era cortada, né, formando uma plaquinha, e essa plaquinha era colocada aqui no fundo da célula. E aí, injeções, utilizando uma micropipeta eletrônica, que é colocada aqui na tampa, forneciam, então, a resposta aqui, no caso, a redução para peróxido de hidrogênio. Nesse trabalho, a gente conseguiu, então, detectar o peróxido de hidrogênio em amostras de leite, né, obtendo aqui valores de recuperação entre 94% e 101%. E aí, por fim, aqui nesse trabalho, eu demonstro aqui uma outra aplicação, né, para esses eletrodos obtidos por impressão 3D. Nesse caso, em vez de usar o filamento comercial, né, de grafeno, como eu mostrei no trabalho anterior, a gente propôs aqui o desenvolvimento de filamentos novos, né, filamentos melhorados. Em geral, os filamentos obtidos na literatura, obtidos comercialmente, eles têm uma quantidade fixa, né, de materiais de carbono, como o grafeno, no caso anterior, e essa quantidade ela é baixa, então às vezes precisa de algum tratamento de superfície para remover o PLA, né, ou o plástico que fica na superfície dos eletrodos lá. E aí, nesse caso, a gente então decidiu produzir o nosso próprio filamento, e aí a gente pôde fazer um estudo de proporções e quantidades de material condutivo. Esse filamento ele foi produzido a partir de grafite, né? A base condutora dele foi grafite, que é um material de menor custo, né? A gente quis aqui proporcionar uma fabricação mais de acordo com a química verde, digamos assim. Tem alguns outros trabalhos que desenvolvem isso, a gente quis proporcionar um trabalho com menor gasto de reagentes, né, reagentes menos tóxicos.
Empregamos, então, o grafite, que é um material barato, e o ácido polilático, né, o PLA, que é um polímero biodegradável para isso. E fizemos a aplicação desses filamentos, né, fizemos a impressão 3D de eletrodos e sua aplicação aqui para detecção de 2 biomarcadores, que são o ácido úrico e a dopamina, e por fim, usamos esse eletrodo como plataforma para a construção de um biosensor para detecção do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Então, como eu falei para vocês, a gente propôs a fabricação desses filamentos. Os filamentos foram fabricados de acordo com esse esquema. A gente faz, então, a mistura do grafite com o PLA, que é obtido em pellets, através de um sistema de refluxo para solubilização do PLA e obtenção de um compósito uniforme com grafite. Em seguida, esse PLA ele é recristalizado em uma solução de etanol, né, e filtrado, né, após lavagem em etanol para remover os solventes aqui usados. Ele é filtrado e levado para a estufa para secagem. Após secagem, esse material ele é cortado e com o auxílio de uma extrusora, a gente consegue, então, obter os fios, né, o filamento que é usado para impressão 3D. E aí, a partir desse filamento, como esse filamento que a gente obteve em laboratório, a gente conseguiu obter um sistema eletroquímico novo, né? Esse filamento a gente estudou e conseguiu fazer ele com composição de 40% de grafite, o que proporcionou aí melhorias significativas no sentido de não precisar fazer tratamentos de superfície, tá? Aqui eu trouxe um vídeo para ficar mais claro de como é o processo de preparo desses filamentos, tá? Que é representado no esquema anterior, mas eu acho que aqui vai ficar com mais fácil visualização. Então, a gente monta ali o sistema em refluxo, né? A temperatura do refluxo, ela é ajustada até respeitando aí a temperatura de vaporização dos solventes. Nesse caso, eu usei uma mistura de acetona, né, e clorofórmio. E aí é deixado esse sistema durante 3 horas, até completa solubilização do ácido polilático. A recristalização ela é feita ali em etanol, e a gente vê ali uma estrutura sólida que é obtida e lavada para remoção dos solventes utilizados. Esse compósito, então, ele é, né, seco em estufa durante toda a noite e é particionado para inserção em uma extrusora, que vai ser responsável por formar ali os filamentos. Essa extrusora, ó, ela é composta por um parafuso que vai empurrar, ela também é aquecida, né, tá? E aí ela empurra todo esse material formando fios dele, que a gente leva para impressão 3D. E aí a impressão dos nossos sensores eletroquímicos à base de grafite. Esses sensores, após a impressão, eles são lixados para obter uma superfície mais lisa, e em seguida são diretamente colocados na célula eletroquímica para análise. Nesse caso, a gente usou também uma célula onde a gente trabalha com uma alíquota de uma gota de solução, por volta de 150 microlitros de solução, e essa solução contém aí as análises de interesse que a gente vai analisar. E aí a gente consegue ter, então, a resposta eletroquímica do sistema. Tá? Com isso, então, a gente conseguiu fazer a detecção de ácido úrico e de dopamina, utilizando esses eletrodos, né? Aqui, o ácido úrico, a gente conseguiu fazer uma análise. A gente fez a análise, na verdade, desses 2 compostos diretamente no eletrodo, sem precisar de pré-tratamentos, além do polimento mecânico, e conseguimos respostas, por exemplo, recuperação de 90% do ácido úrico em amostras de urina sintética, e de dopamina entre 92% e 101% de recuperação também em amostras de urina sintética. E, por fim, a gente desenvolveu, então, uma plataforma
A gente usou esses eletrodos como plataforma para desenvolvimento de um biosensor para análise de SARS-CoV-2. Tá? Esses biosensores, eles tratam-se de... a gente faz a imobilização de elementos de biorreconhecimento. No caso que a gente desenvolveu aqui foram imunossensores, então os elementos de biorreconhecimento são antígenos e anticorpo. A gente faz, após a impressão, a imobilização dos anticorpos na superfície desse eletrodo, tá? Faz o bloqueio dos sítios ativos remanescentes com BSA, e aí, através da proteína spike, né, do vírus, a gente consegue, então, fazer a análise desse vírus. Aqui, a gente tem, então, uma curva de calibração, essa é uma curva analítica, ela foi feita para concentrações crescentes dessa proteína spike, tá? Então, toda vez que a gente aumentava a concentração de proteína spike do vírus, a gente via uma diminuição na resposta eletroquímica, porque ocorria ali um bloqueio daquela superfície, reduzindo a resposta, e com isso a gente conseguiu, então, obter uma curva analítica. E aí a gente conseguiu ver, então, que é possível fazer a detecção dessa proteína do vírus em saliva sintética em baixas concentrações. Então, como conclusão, eu mostrei para vocês aqui que eletrodos de carbono, eles possuem várias aplicabilidades, né, em eletroanalítica. A gente consegue mostrar, empregar eles, acoplar vários tipos de metodologias diferentes, a depender do tipo de aplicação desejada. É possível obter vários tipos de eletrodos, né, à base de carbono, e aí vai depender da aplicação desejada, você consegue reduzir custos, consegue fazer... tem uma versatilidade dos tipos de materiais e plataformas utilizadas, enfim, eles são bastante versáteis. A resposta eletroanalítica desses eletrodos, ela é bastante satisfatória, né, mas proporciona uma excelente resposta. Esses sensores, eles não são tóxicos e são de fácil aquisição, né? A obtenção, por exemplo, de grafite é bastante fácil, o custo dele é baixo. Às vezes a gente tem algum material um pouquinho mais caro, como os nanotubos de carbono, mas aí, a depender da aplicação que for fazer, você pode ou não empregar esses materiais. A janela de trabalho desses eletrodos, ela é bastante ampla, e né, as aplicações aí, como eu mostrei para vocês, elas são diversas. Eu gostaria, então, de agradecer aos órgãos de fomento, né, que me ajudaram durante todo esse período, né, acadêmico da minha pesquisa, seja com bolsa ou fornecendo equipamentos, né, super necessários para as análises. Gostaria de agradecer ao laboratório NUP, né, lá da Universidade Federal de Uberlândia, que me acolheu tão bem durante os anos iniciais da pesquisa, e também ao LS Nano por agora me acolher, né, nessa nova fase de pós-doutorado. Sou muito grata. E obrigada a todos, né, que estão presentes. Obrigado, Jéssica. Muito bacana a apresentação. Vou passar, então, agora para as perguntas dos colegas. Aí depois eu tenho também algumas perguntas aqui simples, mas eu gostaria de tirar umas dúvidas. Primeiro, então, Henrique. Oi, Jéssica, parabéns, primeiramente, pela apresentação. É uma área que eu não conhecia, não imaginava que tinha tanta aplicação assim. Obrigada. E muito interessante. Foi basicamente uma aula aí para mim, que eu não tinha ideia de muita coisa. Minha dúvida, eu tentando trazer um pouco para a minha área, né, seria na área ambiental. Teria alguma, assim, um panorama geral, vantagens, desvantagens, que tipo de eletrodo seria mais indicado, pensando nessa parte do meio ambiente, que tipo de eletrodo não seria, mais um panorama mesmo, para eu tentar entender também como é que funciona essa parte do seu trabalho também. Obrigada, Henrique. Na verdade, assim, era bastante coisa para falar, deixei bastante trabalho de fora, né, só para fazer um adendo.
tem vários outros tipos, né, de eletrodos de carbono que a gente pode obter, como exemplo, eletrodos à base de papel, que eu não explorei aqui por questões de tempo, né, enfim. Mas, com certeza, né, sua pergunta é bastante pertinente. O tipo de eletrodo a ser empregado, eu não posso te falar exatamente, tal eletrodo é melhor. Mas a gente, com eletrodos de carbono, a gente tem... Os eletrodos, eles não são tóxicos, né? O carbono não é um material tóxico, né? A eletroanálise, ela tem como fator bastante atrativo para análises desse tipo, por questão da portabilidade. Então, assim, se eu preciso fazer uma análise em loco, em um rio, não sei, fazer análise para ver se tem uma indústria despejando um tal fármaco naquele rio, eu consigo transportar, né, todo esse aparato e fazer a análise ali em loco, né? E por conta, aí, como eu mostrei aqui para vocês, tem vários tipos de metodologias que podem ser utilizadas para isso. A sua análise, você pode escolher dependendo da aplicação, mas com certeza, se for considerar, por exemplo, os eletrodos obtidos por impressão 3D, visando essa parte mais ambiental, eles são obtidos a partir de PLA, que é o ácido polilático, que é biodegradável, materiais de carbono que não são tóxicos, né? E aí no caso do trabalho que eu mostrei, você tem ali um sistema bastante compacto, né? Pequenininho, que não vai praticamente produzir nenhum tipo de resíduo. Então, eu acho que, né, o uso desse tipo de análise seria ideal, né, visando algo ambientalmente amigável. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Foi exatamente por isso que eu perguntei. Quando você mencionou o PLA, eu fiquei pensando que talvez pudesse ser uma vantagem Sim. ali, né, em comparação aos outros. E além disso, como eu falei aqui no início, a gente tem vários outros eletrodos que podem ser obtidos a partir de papel como precursor, e o papel é feito a partir de celulose, então eles não, né, são muito ambientalmente amigáveis, praticamente não vão gerar nenhum tipo de poluição ali. Aqui eu só mostrei uma pequena gama que foi o que eu trabalhei, né, mas tem vários outros tipos que podem ser empregados, com certeza. Legal, legal demais, Jéssica. Obrigado de novo. Foi realmente uma aula aí para mim. Valeu. Obrigada. Obrigado, Henrique. Mais alguma pergunta, pessoal? Sempre incentivamos os alunos, principalmente de disciplina, a perguntar. Quais são os materiais, a caracterização? Plateia também. Bruna, pode perguntar. Oi, gente, bom dia. Primeiro, parabéns, Jéssica, foi muito boa a palestra, aprendi bastante. Também sou da área de sensor, sou lá da Unesp de Rio Preto, e a minha dúvida, acho que eu vou tocar um pouco na ferida, inclusive na minha ferida, que é sobre seletividade. Você tem informações sobre a seletividade desses sensores que você testou para fármacos, ou... É que assim, quando eu testo para compostos orgânicos voláteis, e quando a gente testa para um VOC, dependendo da concentração, poderia dar a mesma resposta que para outro VOC em outra concentração. Então, assim, isso é até meio que uma ferida aberta, porque é uma dificuldade que a gente tem de diferenciar a resposta para cada analito. Então, eu gostaria de saber, no seu caso dos sensores de carbono, se você tem esses dados ou como é que funciona essa parte da seletividade. Obrigada, Bruna, obrigada pela pergunta. Sua pergunta é também muito pertinente, porque realmente a questão da seletividade é um calcanhar de Aquiles para a eletroanálise. A questão é difícil a gente conseguir algo bastante seletivo, principalmente para fármacos, porque a gente vai fazer ali a aplicação, por exemplo, de um potencial, tudo que oxidar ou reduzir naquele potencial, a gente vai detectar. Só que a questão, por exemplo, os trabalhos que eu mostrei para fármacos ali, como a aplicação seria para um controle de qualidade de um fármaco específico, eu estou analisando um comprimido que teria naproxeno. A gente espera que tenha, né, na verdade, tem apenas o naproxeno. Então, eu não precisaria, nesse sentido, né, nesse caso, me preocupar com a seletividade, entendeu? Mas, por exemplo, se eu for analisar
não sei, uma amostra que tem vários fármacos para eu tentar selecionar, dizer qual realmente a gente não consegue fazer isso. Dificilmente, dependendo do analito que for analisar, se a gente fizer alguma imobilização de uma espécie na superfície, pode melhorar um pouquinho esse fator de seletividade, mas realmente esse é um calcanhar de Aquiles para a eletroanálise. A seletividade não é tão atrativa. Tá, eu gostaria de fazer um adendo aí, já que vocês falaram. Bruna, quando você pensar em eletroanálise, você não pode pensar em seletividade para esse tipo de sensor. Isso aí é prova de conceito. Então, quando você pensar em aplicação, você tem que pensar em eletrodo quimicamente modificado ou biosensor, que é também um eletrodo quimicamente modificado, mas aí você tem com uma espécie. Então, você vai ter que colocar um complexo, você tem que colocar algum metal, alguém que vai fazer a diferenciação. Porque o eletrodo por si só, ele é uma base. Aí você teria que entrar com um equipamento de separação, por exemplo, um HPLC com a saída eletroquímica, aí você resolve esse tipo de coisa. Porque o equipamento de HPLC, por exemplo, a saída dele, geralmente você trabalha com o VVIS na saída, né? O raio de diodo. Então, você tem que pensar que tem que ter um aparato antes para você fazer a separação, ou você fazer a separação na superfície do eletrodo. Agora, usar um eletrodo descartável e falar que vou separar, isso aí é balela. Então, toda vez, esse dia eu dei uma palestra, a professora levantou a mão e eu não concordo. Falei, mas você pode não concordar, mas no eletrodo, os sensores, eles não são seletivos. Você pegar uma gama de vai trabalhar o hormônio, não é seletivo nunca. O que é seletivo é você colocar. Aí você vai colocar um modificador. Aí tá. Aí o modificador ele consegue separar de alguns. Ele pode separar uma série, mas não todos. Por exemplo, um exemplo que eu dou com a revisão que eu tenho grande que fizemos agora há pouco é de polifenooxidase. A polifenooxidase ela vai ajudar na detecção dos fenóis. Você coloca lá, ele vai fazer uma oxidação do fenol, você acaba usando a parte reduzida daquela resposta. Então, aí você pode, mas se você pegar todos os fenóis, pegar uma amostra que tiver vários fenóis junto, aí não é seletivo. Então, toda vez que você pensar em sensor, se você estiver pensando em fazer detecção em uma série de compostos, é prova de conceito. Aí você tem que focar no novo material. O seu material é novo, e ainda você está mostrando que ele vai servir para uma série de analíticos. Agora, falar que você vai conseguir patentear, não, você patentearia, por exemplo, nesse exemplo, nesse meu contexto, o sensor que seria, aí você tem que desenvolver o sensor novo. Agora, ou colocar um modificador. Aí colocou um modificador, separou, aí sim, mas aí eu concordo com a Jéssica. Mas tem que ser em mente. Porque muita gente, quando começa a ler eletroanalítica, fala, nossa, isso aqui é muito bom, é seletivo, é ótimo. Mentira, isso não é. O material ele é bom, tem uma bela aplicabilidade, mas para uma série. Então, aí, igual a Jéssica falou, da história dos fármacos. Fármaco eu acho legal, porque o fármaco só tem ele dentro da amostra, o resto é concomitante, mas é coisa simples. Mas, por exemplo, eu sempre falo para meus meninos, a gente vai detectar uma série de fenóis, a pegar neurotransmissores. Fui numa palestra de pessoa, como é que eu separo serotonina, dopamina e epinefrina? Eu falei, não separa. Não é verdade, só se você tiver um modificador em cima. Agora, falar um ou outro, pode ser que, mas você tem que começar a fazer brincadeiras em cima da superfície do eletrodo para que exista essa seletividade. Tá bom? Então é importante isso. Essa discussão eu acho super legal, porque muitos eletroanalíticos não falam sobre isso e ficam vendendo que é seletivo. Não é seletivo. Sensor de carbono não é seletivo. Ele tem uma forte aplicação para um monte de coisa, mas falar que ele é seletivo, aí você começar a usar essas brincadeiras, né? Então, geralmente, essas coisas não se fala, fica implícito, mas isso é prova de conceito sempre, né? Nessa que a gente quer dizer. Ou amostras extremamente específicas, como a Jéssica falou. Então, sempre penso não é te... Sim. Mas é importante, acho que eu falar, Jéssica, para tentar vender de maneira cada vez eu sempre vendo eletroquímica, eletroanalítica de maneira muito sincera para as pessoas, para não estar comprando algo falso. Porque daí você entra na área e fala, nossa, todo mundo fala que é lindo. Não, não é. Ele vai te dar uma rama, ele vai te dar um range ali, você tem que aí buscar métodos de separação, tá bom? Mas é legal, ótima pergunta. Eu achei que conveniente eu falar também para complementar a resposta da Jéssica. Não só para dizer que eu concordo com vocês, inclusive eu no começo também achava, nossa, problema resolvido do planeta, né? Aí, conforme fui aprofundando, fui entendendo isso, mas eu achei sensacional que o da Jéssica já tem uma aplicabilidade já mais específico, já tem realmente uma aplicabilidade. Sim. Então, parabéns para vocês e obrigado por tirar dúvida. Obrigado. Assim, por exemplo, aquele ali no último dela, do SARS-CoV, lá, isso é patenteado, por quê? Porque a gente consegue diferenciar aquilo ali específico, é chave fechadura, né? Aí você consegue
mostrar que consegue. Ali, apesar de ter sido só amostras ainda de caráter sintético, mas aquilo ali já é diferenciável. Eu consigo falar, ó, eu consigo detectar uma doença dentro de uma amostra complexa. Aquilo ali já. Mas tem um modificador que é um anticorpo ali em cima, que da proteína spike, né? Mas muito legal. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum comentário? João, pode perguntar. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Jéssica, muito bacana seu trabalho, né? Eu, embora não seja da área, mas eu sou entusiasta já das impressões 3D, desde quando começou a surgir os primeiros projetos, né? Da Graber, montei inclusive uma com muito custo, e assim, inclusive até com dificuldade de encontrar parafusos, né? Na época, né? Em 2015. Então, assim, desde lá já entendo que, nossa, a impressão 3D é um equipamento que só facilita todas as nossas vidas, né? E desde passados já esses 8 anos, né, a gente vê que existe uma grande gama de filamentos. Antes ficava ABS e PLA. Logo quando surgiu o PET era uma revolução, né? Nossa, agora temos um novo material, porque eles são materiais difíceis, principalmente o ABS, que era muito fácil, né, de encontrar, dificílimo de imprimir. Então, com a PLA, com toda a sua atoxicidade, digamos assim, né, tirando a parte do corante presente na cor dos filamentos, e também vendo, nossa, que trabalho, né? Sensacional ver um trabalho seu, assim, aplicado, né, com sensores, que não é a minha área, mas, assim, só de ver você fazendo um filamento ali, todo aquele trabalho com grafite, porque, assim, a gente vê que esses materiais de baixo custo só vão facilitar a nossa vida e também facilitar todos os nossos estudos, que são infinitos, né? Então, abrangem todas as áreas. Imagina esses sensores. Eu sou da área ambiental, eu sou ecólogo, né? Estava desbravando todas essas questões aí eletrônicas, digamos assim. E fora esse material grafite, né? Que é muito abundante na natureza, fácil de encontrar. Sim, né? com certeza. Obrigada, João. Eu acho legal porque a impressão 3D é bastante atrativa, né? A gente fica feliz, quer desbravar, e eu acho legal quando eu encontro alguém que é entusiasta também dessa técnica. A gente vê e fica parecendo criança. Mas obrigada pela sua colocação, e realmente tem muito a ser explorado. Infelizmente, na apresentação eu não consegui abordar tudo, mas, por exemplo, de filamentos, né, comerciais, a gente tem eletrodos a gente tem filamentos com na sua composição grafeno, né, tem filamentos também que usam carbon black, agora saiu alguns mais recentemente de metais, né, tem, por exemplo, com cobre, né, e aí cada vez mais vão saindo mais materiais. Recentemente, a gente vem trabalhando no desenvolvimento de filamentos à base contendo carbon black também. E eu acredito, assim, bem sinceramente, que a gente consegue incorporar qualquer tipo de material, né, condutor nessa base. Depende aí, claro, da quantidade, porque se você põe muito material condutor, a impressão desses materiais fica um pouco mais dificultada, mas você pode colocar, inclusive, nanopartículas metálicas né, no meio aí. A gama, né, de opções é extremamente grande. Atualmente, cada vez mais que a gente vai entrando, de vez em quando o Bruno me manda um link de uma página com alguém que começou a fabricar filamento com tal material. Então, como vem crescendo bastante, né, essa área de impressão 3D, e filamentos condutivos vem ganhando cada vez mais aplicação, né, essa aplicabilidade em eletroanalítica, por exemplo, é bastante nova. Então, vem se fazendo cada vez mais materiais, né, cada vez mais filamentos com composições variadas para, né, comercialização, e inclusive a gente consegue, aí, como eu demonstrei, fabricar os nossos próprios filamentos, e aí a imaginação é o limite. Desde que obedeça, claro, né, as especificidades da impressora para não quebrar, né, porque se você tem que ter quantidades ali adequadas de polímero também, né, nesses filamentos, para não né, quebrar ou prejudicar o funcionamento das impressoras, mas eu acredito que você pode testar de todo tipo de material, não só de carbono, inclusive.
E essa impressora que você tem é de alguma marca específica? Sim, tem sim. A gente usa a 7 3D aqui. Eu posso... Pessoal da série. Você já sabe, né? São bons. Esses caras crescendo, assim, né? Tipo, foi bem legal, porque impressão 3D é um universo, dá para... cabe em qualquer área, e eu creio que daqui a alguns anos todo mundo vai ter uma que nem imprimir papel. Sim, com certeza. Aí a gente adquiriu uma outra, na verdade, recentemente, né, Bruno? Acho que é a DGT Max, mas essa ainda está em fase de testes. A gente não chegou a explorar muito ainda, mas são impressoras bastante boas, sim. Inclusive, a gente... E o pessoal da DGT Max 3D, que é de Americana, Isso. Eles são fantásticos, assim, conheço o pessoal, vi eles crescendo tudo, assim, com as impressorinhas pequenininhas, agora tem umas já de 50 mil reais, né? Logo, tá quase entrando dentro de uma impressora 3D. Mas muito bacana mesmo, parabéns pelo trabalho, eu acho que isso daí é só um começo só. Sim. O negócio só vai crescer cada vez mais. Concordo. É isso. Obrigada, João. Que agradeço aí, ó. Concordo. Quem tiver interesse, estiver assistindo aí, eu coloquei aqui, ó, acabou de sair, tá no forno esse artigo. Inclusive, que a Jéssica, primeiro autora, a gente fez com o pessoal lá de Uberlândia e o pessoal da Unicamp. Para quem quiser, até o link aqui, ensinando para quem quiser começar a mexer com eletroquímica, eletroanalítica e impressão. Então, uma revisão bem legal da Analytical Chemistry, quem quiser. Inclusive, ela vai ser essa foto da Graphical Abstract dela vai ser capa, né? Um dos volumes da Analytical Chemistry. Então, quem quiser se ler, um bom material de leitura aí. A gente está investindo bastante no grupo com relação a isso, né? Impressão 2D e 3D, a gente brinca, né? Que é como a Jéssica mostrou, de impressão de sensores com screen print e com impressão 3D. Mais alguma dúvida, gente? Alguma questão? Algum comentário? Não? Então, beleza, gente. Eu agradeço a todos. Jéssica, obrigado mais uma vez. Aí, semana que vem vai ser a Jéssica que vai tocar. Eu vou estar no congresso e na outra semana eu já volto também com vocês. Fica eu e a Jéssica na disciplina. Alguém quiser mandar mensagem, a Jéssica colocou o e-mail dela, vocês podem depois tirar dúvida. E semana que vem a gente começa já a fazer, então, mais apresentações. E aí a gente vai divulgar no site também, no nosso, na conta do Instagram, lá para a gente continuar essas discussões sobre materiais, sensores, e também aí a gente vai começar a variar um pouco com os alunos, né, que tem linhas diferentes da nossa, então vai ser bem bacana. Quem quiser acompanhar, está convidado. Obrigada, Jéssica, obrigado, eu que agradeço. Então. Obrigada, gente, por participar. Bom dia a todo mundo. Obrigado novamente aí, gente. Foi bem legal. Valeu. Valeu. Valeu, gente.